Olá, bem-vindo a mais um podcast e começo pedindo desculpas aí aos meus ouvintes tradicionais. Desculpe o transtorno, mas hoje preciso falar de Greg. Gregório do Vivier é um ícone da decadência da esquerda em nosso país, do politicamente correto, do sensacionalismo barato, da hipocrisia, da incapacidade intelectual transvestida de pseudo-sabedoria. Quer dizer, o sujeito se acha humorista, que talvez seja, né, em alguma escala aí, poeta, escritor e, o pior de tudo, pensador, né? Aí começa a avacalhação. E Gregório do Vivier escreveu uma coluna na semana passada, na Folha de São Paulo. O fato dele ter uma coluna na Folha de São Paulo já é uma coisa assustadora, já é uma boa ilustração da decadência do Brasil, né? A Folha é o maior jornal do país. E ele escrevia um artigo, então, na semana passada, sobre os Black Blocs, defendendo, né, retratando os mascarados que jogam coquetel molotov, depredam tudo pela cidade, como se fossem os donos dela, retratando eles como adolescentes espinhentos, pessoas inocentes, né, que não representam ameaça alguma, enquanto que a verdadeira ameaça viria do PMDB, do golpe do Temer, golpe entre aspas, né, e da truculência da polícia. Então, o verdadeiro risco fascista no Brasil viria daqueles que estão lá defendendo o Estado de Direito e a democracia, não desses que se fantasiam, botam máscaras e saem quebrando tudo para gritar fora Temer, ou seja, volta Dilma, né? Por azar do Gregório do Vivier ou não, o fato é que a sua coluna saiu um dia depois de completar um ano da morte do cinegrafista Santiago Andrade, que morreu justamente por conta dos Black Blocs. Sua filha escreveu um texto, uma resposta a Gregório do Vivier, que tomou conta das redes sociais, eu mesmo publiquei no meu blog, onde ela passa um pito nele, né, bota ele em seu devido lugar, esmaga o pobre coitado, mostrando como ele é ridículo, né? Como ele, enquanto ele defende baboseiras no conforto do ar-condicionado, da sua casa protegida, ela continua lá lutando por justiça, já que seu pai foi morto por aqueles que Gregório trata como se fossem garotos inocentes, pequenos utópicos, sonhadores, espinhentos, né? Então foi realmente um pito humilhante que ele tomou, viralizou nas redes sociais, todo mundo falou disso, e uma semana depois ele tem uma oportunidade de se redimir parcialmente, de escrever algum tipo de pedido de desculpas, né? O que ele faz? Obviamente que se a pessoa tivesse um mínimo de dignidade, de decência, agiria assim, mas não estamos falando de pessoas decentes, minimamente decentes, quando se trata dessa nova esquerda. O que ele fez, então? Resolveu escrever uma cartinha fofa, entre aspas, de amor para sua ex-mulher, Clarice, né? Desculpe o transtorno, preciso falar de Clarice, é o título que ele deu. E aí ele vai lá contando a história de como a conheceu, de como se apaixonou por ela, do que eles viveram juntos, e ainda aproveita para fazer uma campanha no final do seu filme novo, né, que retrata essa história. E por que é constrangedor falar disso, né? Deveria ser simplesmente ignorado uma coisa dessa. Mas acontece que no Brasil, pessoas como Gregório do Vivier não só são tratadas como pensadores, poetas, né, e ganham colunas no maior jornal do país, como acabam conquistando, seduzindo milhares de pessoas por conta desse sensacionalismo barato. E esse é o meu assunto hoje aqui, mostrar como o brasileiro pode ser otário, jeca, boboca, babaca, para usar o termo certo, né? O cara vai lá e escreve meia dúzia de palavrinhas fofas para a sua ex-mulher, e todo mundo se derrete, vira uma comoção nas redes sociais. Milhares de compartilhamentos, pessoas falando, ai que lindo, ai que fofo. Quer dizer, não só
todo mundo esquece automaticamente a coluna da semana passada, pela qual ele deveria ser cobrado, né? Cadê o pedido de desculpas? Cadê uma espécie de retratação do que ele escreveu ali, né? Depois da humilhação que ele sofreu da filha do cinegrafista morto. Não só as pessoas esquecem isso, já é coisa do passado, como elas não pensam que pode ser uma estratégia, ficar bonitinho na foto, né? Seduzir, conquistar os otários, né? Com uma cartinha romântica, fofa, bonitinha. Como ainda não param para pensar também como isso é constrangedor, como isso pode ser algo sem noção. A mulher é ex-mulher dele, né? Assumindo que ele não ligou para ela, comunicando a estratégia de marketing, né, dele, o famoso marketing do comportamento da era que a gente vive agora. É no mínimo constrangedor um ex-marido dessa forma, tecendo loas de amor à sua ex-mulher. E se Clarice tá com um relacionamento novo? E se ela tá namorando? E se ela tá vendo alguém de forma séria? É constrangedor, quer dizer, não passa pela cabeça de Gregório, como ex-marido, ter o mínimo de discrição em relação a isso? Quer dizer, ele vai fazer um uso apelativo de seu relacionamento com ela para ficar bem na foto, para fazer esquecerem o papelão da semana passada e ainda por cima jogar ali um jabá do seu filme novo. É muita cara de pau, é um negócio tosco. Só que a gente vive na era do sensacionalismo. Basta falar 4, 5 palavras bonitinhas que todo mundo se derrete. É como diz Theodore Dalrymple, o psiquiatra britânico. Se na era vitoriana, e ele fala da Inglaterra, obviamente, se na era vitoriana havia um excesso, talvez, de repressão dos sentimentos, né? O gentleman é aquele que não demonstra publicamente tantas emoções. A própria rainha foi criticada por não chorar no enterro da princesa Diana, mas porque historicamente se demanda ou se espera de aristocratas, de pessoas minimamente civilizadas, o mínimo de discrição em relação aos seus sentimentos. Nós saímos desses excessos, se é que eram excessos, para o extremo oposto. Hoje em dia não há mais nenhum tipo de contenção, pelo contrário, há uma espécie de diarreia sentimental, onde qualquer demonstração pública de sentimentos é vista como a coisa mais louvável e nobre do mundo, né? As pessoas não entendem mais a importância de você ser discreto em relação a certas emoções. Eu sou o primeiro a desconfiar de muitas declarações públicas de amor, rede social, essas coisas, nossa, como eu amo a pessoa, como eu estou feliz com ela. Isso é uma coisa para ser vivida a dois. É uma coisa do casal, não é uma coisa para ser publicada, publicizada e divulgada aos 4 cantos do mundo. Então, nós perdemos essa coisa, né? Se você vê a série Downton Abbey, a beleza toda da série está exatamente nisso. Havia ali uma delicadeza, uma discrição ao demonstrar os sentimentos, uma nobreza, né? E não essa coisa sem freios. Essa coisa de dar vazão a todos os apetites da era moderna que a gente vive. Então não é bonitinho a pessoa fazer uma declaração pública desse jeito, ainda mais quando ela soa canalha, da forma que foi, no tempo que foi, e ainda mais quando se trata de uma ex-mulher, que ele pode estar colocando numa situação, inclusive, indelicada, numa sinuca de bico, né? Quer dizer, tudo deveria ser visto como algo um tanto ridículo e até mesmo que embrulha o estômago das pessoas decentes. Mas, e por isso eu pedi desculpas no início, preciso falar de Greg, não é porque eu estou dando importância a Gregório do Vivier, é uma nulidade intelectual, mas porque essa figura passou a ser tida como um pensador importante no debate político brasileiro, um representante da esquerda nacional, o que demonstra apenas a decadência da própria esquerda, e um sujeito engraçadinho, bonitinho, fofinho, porque escreve esse tipo de texto piegas, jeca e até mesmo, por que não dizer, canalha, sem noção, constrangedor. Ou seja, tudo errado, tudo errado. E o mais errado de tudo, o fato de um Gregório do Vivier ter relevância em qualquer tipo de debate sério nesse país e ter uma coluna no maior jornal do Brasil. Isso tudo é triste e mostra como o Brasil precisa avançar ainda em relação à cultura, mentalidade e debates. Quer dizer, enquanto pessoas conseguirem, como o Gregório, né, uma nulidade intelectual, repito, conseguirem
cativar a audiência, seduzir pessoas com base em estratégias sentimentaloides de marketing, isso realmente demonstra como o Brasil não consegue avançar, como nós ainda estamos presos numa era tribalista em que basta falar meia dúzia de baboseiras que todo mundo se derrete e ocorre uma comoção nacional, porque o sujeito se declarou para ex-mulher. É muita estupidez mesmo, né? Só posso perguntar para terminar: brasileiro é otário?